Olá, queridos, tudo bem? Graça e paz, eu sou o pastor Márcio, estou aqui hoje para bater um papo com você, para compartilhar algumas coisas que subiram na minha mente, que eu tenho já digerido já há algum tempo. Então, hoje a gente vai bater um papo e falar sobre promessas. A minha pergunta para você é: você acredita em promessas? Pois bem, eu acho que quase todo mundo acredita em promessas, né? Eu estou falando especificamente das promessas bíblicas. Você acredita nas promessas que estão contidas dentro da Bíblia? Porque existem várias promessas ao seu respeito dentro da Bíblia, dentro da palavra. E é importante saber se você acredita. E se você não acredita, eu quero hoje te motivar a acreditar, mas da maneira correta, da maneira certa. Primeiro eu quero compartilhar com você dois textos. O primeiro texto está em 2º livro das Crônicas, capítulo de número 7, verso 14. 2º livro das Crônicas, capítulo de número 7, verso 14. O texto diz assim, é um texto muito conhecido: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o primeiro texto. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, você já conhece bem esse texto. O segundo texto está em Gênesis, capítulo 4, verso 7, que diz assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Só essa parte. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Então, nos dois textos nós temos duas promessas específicas. Uma, Deus falando, através do profeta para o povo de Israel, e o outro, Deus falando com Caim, se relacionando com Caim. E é interessante que nos dois textos nós temos uma palavra que é conhecida como se, condicional. Condicional se. Se indica condição. Se o meu povo fizer assim, ele vai ter esse resultado. Mas se ele fizer o contrário, terá um outro resultado. Lá em Gênesis a mesma coisa. Se não fizeres bem, não vai ter o resultado que você espera. Se não fizeres bem, a tua oferta, o teu sacrifício não será aceito. Então, se é condicional. O que eu quero dizer? A maioria das promessas que estão registradas dentro da Bíblia, elas são promessas condicionais. Elas estão condicionadas a alguma coisa. Elas estão condicionadas a um posicionamento, elas estão condicionadas a uma atitude, elas estão condicionadas à obediência, elas estão condicionadas a você crer e crer da forma correta. Aquele que crê anda em direção àquilo que acredita, né? Então todas as promessas são promessas condicionais. Existem algumas promessas incondicionais? Sim, existem. Vou dar um exemplo bíblico. Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não colocou condição nenhuma. Deus simplesmente falou: Abraão, sai. Ah, mas se Abraão não saísse? Deus faria Abraão sair de alguma forma, né? Quando Jesus veio, dentro de um propósito de Deus, que Deus disse que da semente, lá em Gênesis, que da semente da mulher haveria um que iria restaurar todas as coisas, que iria esmagar a cabeça da serpente. Essa promessa, ela é condicional? Não. Não havia condição, é uma promessa incondicional. Deus faria de qualquer forma, custe o que custar, e Deus já fez. Então, existem promessas que elas são incondicionais. Na nossa vida, a maioria das promessas são condicionais. Estão condicionadas a um posicionamento, estão condicionadas à atitude. E isso é muito importante a gente entender, porque a gente acha, na maioria das vezes, que as promessas de Deus, elas simplesmente vão acontecer. Uma vez ouvida através da palavra, ou uma vez liberada por alguém, a gente acha que simplesmente vai acontecer por si só. E na verdade não é assim. Depende de quê? Depende de, primeiro, crer. Segundo, de um posicionamento. A palavra aqui é posicionamento. Se posicionar exatamente de acordo, de forma condizente com aquela palavra que você ouviu da parte de Deus através da Bíblia, ou daquela palavra que foi liberada. Então, posicionamento.
É interessante que nós ouvimos assim, é natural nós ouvirmos às vezes em palestras de coaches e pregações, palavras do tipo, você é um príncipe, você é uma princesa, e é fato que todo mundo quando ouve isso aplaude, fica muito feliz, porque é bom a gente ser chamado de príncipe ou de princesa, a gente ter pessoas que nos valorizem. Tudo bem, mas só que isso é uma promessa verdadeira. Lá em Apocalipse capítulo de número 5, 10, a palavra diz que o Senhor, Ele propiciou, Ele gerou para si uma geração de reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Reis fala de governo, sacerdote fala de sacrifício. Ora, alguém já perguntou qual é o posicionamento que um rei e que um sacerdote precisa ser para que essa promessa, para que essa verdade seja máxima na vida dele? A verdade é que todos querem ser reis, mas poucos se posicionam como tal. Poucos assumem a responsabilidade de um rei. Uma outra coisa muito importante, a promessa ela exige de nós posicionamento e também responsabilidade. Imagine se você perguntar para um rei, ora rei, o seu governo não está indo muito bem, e ele vai dizer, a culpa é dos meus súditos. Não, ele tem que buscar a responsabilidade para si. Se o meu reino, se o meu governo, se a minha gestão não é boa, a culpa não é dos meus súditos, a culpa é minha. Eu preciso tomar alguma decisão, aplicar alguma medida, fazer alguma coisa para que o resultado apareça exatamente conforme a promessa, para que o resultado ocorra exatamente conforme a promessa. Então, é muito bom, é maravilhoso nós recebermos promessas, mas a gente precisa entender que quando ouvimos ou recebemos uma promessa, precisamos do primeiro, posicionamento, e segundo, responsabilidade. E a Bíblia diz que a palavra, uma vez liberada, ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o efeito pela qual ela foi designada. Isso é uma verdade máxima. Quando essa palavra, ela de fato é uma palavra que procede de Deus, ela tem que cumprir. Não existe variações, ela tem que cumprir. Ela só não cumprirá se nós não nos posicionarmos ou se não assumirmos a responsabilidade. Vou dar um outro exemplo. Um exemplo que é inclusive decorrente de um evento que tem acontecido no nosso tempo. O texto que eu quero ler, ele está em Provérbios, capítulo de número 22, verso 6. Esse texto também é um texto clássico, todos conhecem esse texto. Ele diz assim, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Na tradução que eu estou lendo, ela é muito interessante, ela diz assim, educa o teu filho no caminho que ele deve andar, pois quando grande, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Isso é uma verdade máxima. Tudo bem, pode ser que você não creia que a Bíblia é uma verdade máxima. Eu creio, dentro do meu sistema de fé e de crença, dentro daquilo que eu estudei, que eu aprendi, a Bíblia, ela é uma máxima, ela é uma verdade máxima. É a palavra de Deus. Embora existam outros personagens falando, mas estão falando debaixo do governo de Deus. Ponto. Então, esse texto aqui é um texto inspirado por Deus. É um texto de instrução, é um texto de ensinamento. E aí eu acho muito interessante e pertinente a palavra educa o teu filho. Educa, fala de educação. Educação é um processo de aprendizado. Ninguém é educado da noite para o dia. Educação é um processo. Educação é fazer aquilo que você sabe que tem que ser feito de forma sistemática. Porque às vezes o conhecimento nós temos, mas não temos a educação de praticar aquilo que recebemos como conhecimento de forma sistemática. Nós estamos vivendo, eu disse que nós estamos vivendo um fenômeno. Qual é o fenômeno? Hoje, os nossos filhos, entre aspas, isso não serve para todo mundo, mas os nossos filhos, eles simplesmente tomam decisões aleatórias, segundo a sua inclinação, segundo os seus interesses, segundo a sua expectativa. Eles fazem escolhas. Na maioria das vezes são escolhas que não condiz com a criação, não condiz com o princípio da família, não condiz com o princípio do pai, não condiz com o princípio com o sistema de fé e de crença dos pais. Aí talvez alguém pense assim, ora, o meu filho ele não precisa andar condizente com o meu sistema de fé e de crença.
Pense bem, se você é pai e se o seu filho está debaixo da sua tutela, debaixo do seu governo, debaixo da sua autoridade, ele precisa andar durante esse tempo que está debaixo da sua autoridade, ou em outras palavras, enquanto ele é menor e depende financeiramente e economicamente de você, ele precisa andar segundo o seu princípio, enquanto pai, partindo da premissa que o seu princípio é um princípio bom, de uma base boa, né? São princípios cristãos. Então, esse fenômeno que está acontecendo, ele ocorre de que forma? Simplesmente os pais, não são todos, mas boa parte, se eximem de decidir ou de ajudar na decisão da escolha dos filhos. Ora, se a Bíblia diz, partindo da premissa que você crê no texto, se você não crê não adianta, mas partindo dessa premissa que você crê nesse texto e entende que isso é uma verdade máxima, quando o texto diz, é a palavra de Deus, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, que quando grande não se desviará dele. Isso é uma promessa? Sim ou não? Sim, é uma promessa. Ela é condicional? Sim, ela é uma promessa condicional. Qual é a condição para que essa promessa se cumpra? A condição é simples, é você se posicionar e exercer a autoridade enquanto pai que Deus te deu. E quando eu falo autoridade, não é ser alguém rude, é alguém que ama, mas quem ama discorda, quem ama exorta, quem ama corrige, quem ama não concorda deliberadamente com os pensamentos do outro, vai discordar e vai manifestar o seu posicionamento. Isso é amor. A Bíblia é muito clara em dizer que, uma outra verdade máxima, que o pai que ama corrige. Ora, se você não corrige, você não ama. Se você não ensina o seu filho, você não ama. Se você não caminha com o seu filho, ensina o teu filho, educa o teu filho no caminho, que é uma máxima. Eu sei que você já ouviu isso. Não é mostrar o caminho, não é apontar para ele o caminho, mas é durante o percurso, a caminhada. Pegue ele pela mão, ande com ele, mostre, seja exemplo. Seja o primeiro a mostrar e a praticar aquilo que é certo e que é correto. Não negocie princípios. Não negocie princípios. Educa o teu filho. Entra nesse processo de educação. Isso é um processo. Talvez seja um processo que dure uma vida inteira. Pelo menos o tempo que ele estiver com você. Porque durante o tempo que ele está debaixo da sua custódia, né? Você tem, enquanto pai, você tem responsabilidade. E a Bíblia está falando aqui de uma verdade máxima, de uma promessa máxima. Ensina, educa, que quando grande não vai se desviar. Ora, mas eu eduquei e meu filho se desviou. Houve uma falha no processo. A gente precisa reconhecer isso enquanto pai. Se você ensinou e ainda assim ele saiu do propósito, pode ser, preste bem atenção no que eu estou falando, pode ser que tenha ocorrido uma falha no processo. E a gente precisa entender isso. Eu não estou falando aqui que você precisa carregar a culpa das decisões erradas do teu filho para o resto da sua vida. Mas você precisa buscar a responsabilidade para si e entender, pode ser que eu tenha falhado no processo. E quando a gente reconhece isso é muito bom, sabe por quê? Porque isso requer maturidade. Reconhecer que errou, isso é maturidade. E quando nós amadurecemos, nós também crescemos e não repetimos o erro. É interessante que a gente consegue relacionar isso muito bem na nossa vida profissional. Se você é empresário ou se você é um gestor, você no momento das reuniões ou no momento de treinamento, você vai falar assim com seus funcionários e com seus colaboradores. O bom profissional, ele tem que buscar a responsabilidade para si. Ele não dá desculpas, mas ele identifica o problema, puxa a responsabilidade para si e apresenta a solução. Se você é um empresário ou se você é um líder ou trabalha numa empresa, já deve ter ouvido isso em algum momento. Pois é, mas na nossa vida ministerial, espiritual, no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida familiar, às vezes a gente se esquiva disso. A gente fica meio isento de puxar a responsabilidade para si. É mais ou menos assim, não, eu ensinei, mas ele não fez. O que eu posso fazer? Não podemos
conduzir a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos dessa forma. Se deu errado, vamos lá, calma aí, eu errei no processo, eu não tenho que carregar essa culpa, mas agora eu vou tentar de novo, eu vou fazer de novo, eu vou tentar da forma certa, porque a palavra ela não falha. Então se a palavra não falha, alguém falhou, e não pode ser Deus, não pode ser a palavra, eu falhei. Isso é maturidade, não é culpa. Não é sentimento de culpa, é maturidade. Reconhecer que falhou no processo, ainda que você não saiba exatamente onde você falhou. Mas se não deu certo, se aqui é uma verdade máxima e as coisas não ocorreram exatamente como aqui diz que deveria ocorrer, é porque houve uma falha no processo. E aí a gente, se parar para pensar, a gente vê que coisas às vezes pequenas, mas que poderiam fazer a diferença, como passar um tempo maior com o filho, um abraço, uma orientação, como dizer não. A gente precisa aprender a dizer não. Nós vivemos um outro evento, com um fenômeno que está acontecendo, né? O pai que ama, ele tem que dizer sim. Não, o pai que ama, ele diz não. E é mais não do que sim, porque o não, ele coloca limites. Nós precisamos colocar limites nos nossos filhos para que eles sejam cidadãos direitos, boas pessoas. Quem ama coloca limite. Colocar limite faz parte do processo de educação, é um processo de educação. E quem é da área da educação sabe muito bem disso, entende isso melhor do que eu. Que no processo de educação nós precisamos colocar limites, nós precisamos dizer não. Nós não podemos concordar com tudo, não podemos aceitar tudo. Temos sim que amar. O que é amar? Amar é praticar o bem. Amar é trazer para próximo. Amar é você praticar o bem, inclusive aquele que te faz mal. Isso é amor. Mas no nosso relacionamento com o nosso filho, a gente vai praticar o bem, a gente vai abraçar no momento do erro, a gente vai colocar sentado no colo, vai puxar para perto, para próximo, mas também a gente precisa dizer não. Os pais desse tempo, dessa geração, eles perderam a noção de como educar os seus filhos. Porque muitos querem ficar bem com a sociedade, querem ficar bem com A, B ou C, porque o pai de fulano, de A, B, C, de X, Y, ele é assim, ele concorda, ele não pressiona, ele é mente aberta. Não vá por esse caminho. Não é o caminho que a Bíblia te ensina, não é o caminho que a Bíblia te instrui. E cá entre nós, ela merece crédito. É um livro antigo, muito antigo, mas o fato dele ser antigo não significa que ele não seja atualizado e contextualizado. Ele está completamente contextualizado com o passado, com o presente, com o futuro. Pense sobre isso. Pai, reflita sobre isso. Não abra a mão do seu filho. Ame o seu filho, mas discorde dele 100% se precisar. E tem essa palavra, essa promessa como uma verdade máxima para a tua vida. Educa o teu filho, a tua criança no caminho que ele deve andar. É um processo. Não abra mão desse processo. Seja firme, seja rígido se preciso for, mas ame. Tudo com amor, mas seja rígido, seja firme e não negocie. Não negocie a sua autoridade enquanto pai. Ame o seu filho, porque o pai que ama, pense sobre isso, o pai que ama, ele repreende, ele corrige. Que Deus te abençoe tremendamente, um forte abraço e que essa palavra seja bênção para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, para o teu coração. Um forte abraço, tudo de bom e até o próximo vídeo.